vamos iniciar mais uma vez o nosso culto a Deus na busca de conhecer melhor a respeito do seu amor. E sempre relembrando, inclusive para nós mesmos, o quão é importante a gente estar revendo esse amor de Deus, porque com isto, quanto mais conhecemos, quanto mais refletimos sobre ele, mais nós ganhamos, mais isso nos beneficia. É aí que entra o nosso culto terapêutico. É quando, por conhecer o amor de Deus, a gente se entende melhor, a gente se compreende melhor. Em vez da gente ficar o tempo todo se cobrando, exigindo, enfim, nos criando ainda mais angústias e dificuldades para nós, quanto mais a gente conhece o amor de Deus, mais a gente vai perceber que, usando uma expressão que é muito comum, pelo menos foi muito comum, que diz que desse mato não sai coelho. É querer demais, é esperar demais de uma pessoa como eu. E Deus sabe disso, e é aí que a gente vai conhecer o amor de Deus. É quando a gente vai entender que com o amor dele, ele nos aceita assim como somos, e não somente nos aceita, mas ele está trabalhando em nós para as mudanças que cada vez mais vai nos fazer agradáveis a ele. É isso que a revelação de Deus mostra, É isso que o amor de Deus demonstra. É essa ação do Espírito trabalhando a gente, Enquanto que, no entendimento de muitos, inclusive escritores bíblicos, lá está um Deus cobrando, exigindo, intransigindo, obrigando, quando na verdade, você fazendo isso que eles pensam que Deus faz, você vai levar as pessoas a certas mudanças que na verdade não são as mudanças ideais, corretas, porque serão apenas exteriores, mas lá dentro continua a mesma bagaceira, de antes, tá? Deus trabalha esse interior nosso, essa bagaceira. E aí, naturalmente, espontaneamente, o restante, as mudanças vão terminar acontecendo por causa dessa mudança interior. Não é obrigando o exterior, mas é trabalhando o nosso interior, tá? Então é isso que marca o nosso culto, o nosso anseio de querer conhecer melhor a respeito do amor, a respeito da misericórdia de Deus, tá? Então, o Salmo 160, ele diz assim: a soma da tua palavra é a verdade, e cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. Senhor, a soma da tua palavra é a verdade, E cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre. A paráfrase terapêutica diz o seguinte a esse respeito: somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça salvadora e por seu Espírito ajudador, tem nos feito ver e compreender que a sua palavra é a verdade. Veja que até aquilo que o salmista disse, a respeito da palavra de Deus e da verdade de Deus, ali tudo é uma obra, é um trabalho, é uma visão. A gente tem usado também uma outra expressão, é uma iluminação que o Espírito concede a cada um de nós, para entendermos sobre todas essas coisas. Então, a tua palavra é verdade suficiente para nós e que suas ordenanças são eternas e benéficas para a nossa vida com Ele, com o Senhor Deus e com o mundo todo sempre. Então, toda esta obra que é feita em nós é um resultado de uma ação poderosa, na nossa vida, feita pelo Espírito Santo. Tá bom? Então, esse é o Salmo 119. Vamos ver aqui, hoje, o que é que a gente poderia lembrar como verdadeiro culto ao Senhor Deus. Então, como hoje é domingo,
a gente vai estar trabalhando exatamente a casa de apoio, né? É uma obra que temos aqui na cidade, onde a gente tem, né, onde essa obra atua para abrir portas, e aquelas pessoas que estão passando ou que saem de uma cidade, vêm para Teixeira para serem atendidas, né, no hospital, e elas acompanham alguém e não têm onde ficar, então tem essa casa que recebe essas pessoas, que dá um conforto, né, um mínimo de conforto para essas pessoas, né, dá todas as condições para elas aguardarem os seus enfermos se recuperarem. Então é como se fosse um anjo que estivesse na cidade, não é? Preparando o ambiente para quando certas pessoas acompanharem seus enfermos, encontrarem então esse lugar de conforto, de companhia, né? Onde várias atenções são dadas para que essa pessoa possa estar bem e poder acompanhar melhor os seus enfermos. Tá? Então, essa é a casa de apoio que nós temos aqui. E a gente tem louvado muito a Deus por esse trabalho e tem louvado muito a Deus pelas muitas famílias da região e de outros estados que já foram alcançadas e abençoadas através dessa atividade. Tá bom? Então, sobre, né, o nosso culto terapêutico, a gente então tem trabalhado também o seguinte: afirmativas que mostram que entendemos muito pouco sobre o amor de Deus. E aí é que entra também falando sobre o nosso culto, né? O nosso culto terapêutico. A gente precisa ter isso em mente, porque certas experiências, certas afirmativas lá no Antigo Testamento, não é, nos dão uma ideia errada a respeito do amor de Deus. E a gente falou isso durante essa semana. Agora, hoje, a gente está lembrando aqui as experiências no Novo Testamento. Olha, na época de Jesus. E aí a gente vai ter também algumas compreensões fora, longe, bem distante, né, do que seja esse amor de Deus. Veja só. Quando os apóstolos entenderam que Jesus preferia os judeus em relação a outras nações. Os apóstolos compreenderam em vários momentos, até pelo preconceito que eles tinham. São os mesmos apóstolos semelhantes a Pedro. Veja só, Pedro, não é, entendeu numa visão, num momento de reflexão, num momento de compreensão lá com Deus, ele entendeu que era para ir evangelizar um gentil. E ele resistia, ele não queria ir, porque era gentil. É esse tipo de coisa, é esse tipo de gente que vai escrever a Bíblia. Gente preconceituosa. Eu não estou culpando eles, não. Eu estou culpando toda uma condição que ele e nós temos. Ele tem, ele teve e nós temos. Então Pedro resistia de ir evangelizar aquelas pessoas. É esse mesmo Pedro e outros semelhantes a ele que vão compreender que, na verdade, Jesus não veio para os outros povos, veio para os judeus. Veio para os judeus. Quer dizer, isso mostra quão distante Pedro e outros apóstolos estavam, mesmo convivendo com Jesus. Como estavam distantes de conhecer o amor de Deus. Deus ama os judeus. Deus amava os israelitas. Mas Deus amava na mesma intensidade, Deus amava e ama qualquer outra nação sobre a face da terra. Não é judeu, não. Não é brasileiro, não. Qualquer pessoa no mundo. Esse é o amor de Deus. Esse amor egoísta que a gente, né, demonstra, que a gente vive, que a gente acha que, né, quando a gente fala Deus é brasileiro, é bonitinho, mas é um negócio bonitinho para a gente falar, é gostoso.
Mas isso alimenta a nossa prepotência. Entendeu? Isso alimenta os nossos preconceitos. Então, ou a gente foca corretamente quando afirmar isso, ou a gente deixa de falar, para não ser prejudicial para nós. Porque quando eu olho um Deus limitado, um Deus que me ama, mas não ama você, eu não vou me beneficiar com isso. Eu vou me prejudicar. Eu ficarei doente. O que vai me dar saúde é quando eu entendo um Deus que me ama, mas ama você também. Um Deus que quer o melhor para mim, mas quer o melhor para você também. Independente de nação, independente de onde nasceu, independente de circunstância, Ele ama igualmente a todas as pessoas. E aí, quando a gente vê então os apóstolos imaginando, não, Deus veio para os judeus. Deus ama os judeus. Mesmo na época de Jesus, convivendo com Jesus. Aí a gente vê o quanto, muitíssimo eles estavam longe de conhecer o amor de Deus. E aí, se eu não sou melhor do que eles, se eu não sou melhor do que a visão, o entendimento deles, então eu posso afirmar o quão eles e muitos estão longe, muito longe de conhecer, de compreender o imenso amor de Deus. Entende? Então, essa compreensão, esse entendimento, não só sobre o amor, mas sobre essa limitação nossa de compreender esse amor, né? Faz com que a gente possa, só em estar refletindo isso, a gente já está se alimentando, a gente já está tendo, né, alimento terapêutico para o meu coração. Então, é bom ter um Deus que me ama, mas é muitas vezes melhor um Deus que eu sei que ama as outras pessoas também, muitíssimo, como também da mesma forma, na mesma qualidade que me ama. Esse é um Deus que me faz muito bem, do que um Deus egoísta, um Deus meu, um Deus que só me ama, um Deus que me protege mais do que protege os outros. Entende? Isso me faz muito bem, tá? Isso faz parte do temperamento, da maneira do ser humano. Nós somos seres, Deus nos fez seres sociais. A nossa saúde está no outro, a nossa felicidade está no outro, a nossa realização está no outro. É lá que está a nossa realização, felicidade, alegria, prazer, está no outro. Toda vez que eu firo o outro, além de estar ferindo a Deus, que ama aquele outro, eu estou prejudicando a mim. Entende? Do mesmo jeito, tem uma frase assim, quem dá flor, né, fica sempre um pouco de perfume na mão de quem oferece flor. Né? Então tem essa maneira de afirmar. Pois bem, também fica muito rancor, muita coisa ruim na mão de quem oferece raiva, ódio, perseguição. A pessoa paga um preço também, tá? Então a gente não pode esquecer isso. Somos seres que fomos criados assim. Isso tem a ver com o imagem e semelhança que nós fomos criados. Vamos ver o dia de hoje? Deixa eu ver aqui o que é que tem para a gente destacar aqui como no dia de hoje, que a gente colocou lá no Facebook, tá? Então vamos ver aqui. Deixa eu abrir. Tá aqui. Vamos, aqui está o culto de hoje. Aqui está o culto de hoje, né? Aqui nós temos já duas curtidas, a Cristina Mota e a irmã Ivete, né? Então, muito bom dia, irmã Ivete. Cristina, bom dia de novo, tá?
Que mais? Então aqui tem o dia de hoje, olha aqui. 9 de janeiro. O mês de janeiro a gente já sabe que é o mês branco e é o mês roxo, tá? Janeiro tem essas duas características. Dia 9 é dia do astronauta, tá? É o dia do turismo ecológico e social lá em Goiás. E é o Dia Nacional do Fico, 1822, né? Essa coisa de Dom Pedro, com o negócio de eu fico, né? O dia do fico, tem muito de propaganda, né? A gente coloca, tem a ver com a história nacional, mas a gente tem que rever exatamente o que aquilo significava, né? Coisa boa não era, né? Porque quando, sei lá, né? Bom, tem muito de propaganda. Tomara que tenha sido coisa boa para a gente. Aqui tem, nesse link aqui, olha, tem. Não tem o. Né, não está aparecendo a coisinha, né, o cursor para apontar aqui na imagem, né, mas aqui tem, ó, vai tremer um pouquinho aqui, um link que fala sobre, né, mais informações sobre esse dia na história, né, do mundo e na história do Brasil, etc. Aqui tem algumas orientações para fazer a vida melhor, tá? Tem várias orientações aqui. Hoje não tem, agora, mas depois eu vou ver se eu coloco, não é, sobre o testemunho. O que é que seria ideal hoje como testemunho seu, como luz e sal? O que é que hoje seria um bom dia para realizar nesse anseio nosso de querer agradar a Deus? Aqui tem um vídeo estudo, Jesus e o terceiro ano do ministério dele. Aqui tem um segundo vídeo estudo. Aqui tem um outro terceiro vídeo estudo, segundo ano do ministério de Jesus. Aqui tem um vídeo sobre a casa de apoio. Aqui tem, né, um banner com um estudo sobre somos embaixadores do reino de Deus. Nós não somos invasores deste mundo, nós somos embaixadores. E aí, analisando o que é ser embaixador, a gente então tem esse banner aí. E esse foi um assunto que a gente conversou ontem no nosso culto matutino. Aqui tem também uma chamada para que, né? Aqui tem fim do casamento infeliz, né? São 30 estudos que foram feitos para, né, evitar que um casamento se torne infeliz e, se tornou infeliz, o que fazer para que ele, então, ou deixe de ser infeliz ou deixe de ser casamento. Então, são 30 estudos muito interessantes que fizemos no ano passado, ouvindo várias pessoas em várias áreas da vida, não é? E que, por certo, vai ajudar muito as pessoas que precisarem. Aqui diz assim, conteúdos produzidos ou pesquisados em 4 pastorados nossos, né? Então está aqui, estamos juntando esses vários conteúdos que produzimos e vários conteúdos que utilizamos no nosso ministério. Atualmente, até atendendo a pessoas que nos pediram ajuda, não é? Nós estamos estudando, tendo um local lá, que depois eu vou apresentar aqui, um estudo sobre o livro do Apocalipse, tá? Mas aí a gente vai ter um momento para a gente conversar sobre isso. Aqui está o culto de ontem, o terceiro momento do culto de ontem. Aqui está o segundo momento do culto de ontem. E aqui o primeiro momento do culto de ontem. Clicou aqui, vai lá para o YouTube e lá... YouTube. E aí lá a pessoa pode assistir esses momentos com cada um desses temas que foram trabalhados. Aqui está o que está disponível só para mim no meu Facebook, que é o culto real, todo o culto do dia de ontem. E enquanto ele esteve disponível, ele teve a curtida de Kátia Lauton, o Adson Costa e Maria Arideia, tá? Então, esse é o Facebook que nós temos, né, que nós colocamos lá. Vamos ver aqui vamos falar um pouquinho aqui sobre conversão, tá? Conversão. Cadê conversão? Tá aqui. Conversão
a gente tem lembrado que faz parte de uma lista de algumas atitudes que não são opção. Deus não nos dá essa opção. Deus nos dá uma orientação que devemos obedecer. Não é que se não obedecer o mundo todo o universo todo vai cair sobre sua cabeça. Deus não é assim que Deus trabalha. Ele coloca as orientações, ele coloca o que deveríamos fazer, mas ele nos ama, nos respeita, ele até nos ajuda, né, quando a gente não faz aquilo que ele orienta. Ele busca um jeitinho, porque ele sabe com quem está lidando e o amor dele não permite, não é? Quer dizer, se a gente sofreria digamos, 500 consequências pelos erros que a gente comete, então, por amor, ele trabalha, faz um jeito, faz outro, para que a gente sofra somente 100, porque aí não tem jeito, e aí 100, de 500 sofrimentos, 100 a gente vai sofrer, e assim mesmo ele vai criar um jeito de fazer com que aquilo venha cooperar para o nosso bem. Amor é assim, o amor de Deus é assim. Tá? Agora, quando a gente obedece, e a gente, até para obedecer, precisa muito da ajuda dele, né? Quando a gente obedece, a gente ganha muito mais. Além de não ter as 500, né, os 500 problemas, os 500 resultados negativos, a gente ainda sai ganhando com 500 benefícios. Né? Então, vale a pena a obediência. Então, o seguinte, a conversão e o Espírito Santo é o que a gente vai chamar a atenção hoje. Não é uma questão de opção, mas é de obediência. Deus quer salvar o maior número possível de pessoas. Então, não podemos perder nunca isso da nossa mente. É diferente do que eu escutei, eu já falei aqui, de alguém dizer que ele sabia que Deus, tem pessoas que Deus nem queria saber, nem queria que lembrasse do nome dele. É diferente. Deus ama a todos, intensamente. Tá? Então, aqui tem assim, está baseado em João 16, versículo 8, o Espírito é quem convence o mundo de sua situação pecaminosa. Então, por amor, Deus estabeleceu o melhor plano de salvação, tá? Que é a graça. Por amor, ele estabeleceu isso. Por amor, ele seguiu o plano como Espírito Santo. Então, ele atendeu ao plano que ele fez através do Espírito Santo, através de Jesus, através dele mesmo, mas ele, Deus, atendeu ao plano que ele fez. Tá? Atendendo à graça, o Espírito, que é o próprio Deus, atuaria como o servo de Abraão, né? Preparando a noiva para o filho. Lembra do servo de Abraão? Abraão orientou que ele fosse lá, buscasse uma noiva para o seu filho. Ele foi, encontrou a noiva, preparou a noiva, arrumou a noiva, deu à noiva todo o presente necessário, deixou ela, que era bela, ficar belíssima e trouxe para Isaac. Tá? Então, o papel do Espírito Santo é esse, é vir ao mundo, nos preparar, nos deixar bem agradáveis a Deus, a Jesus, para então nos levar para a eternidade com Jesus. Esse é o papel do Espírito Santo, tá bom? Dentro do projeto da graça de Deus. O Espírito atua todo o tempo, sem obrigar ninguém a nada, só pelo convencimento. Tá bom? Ele não obriga ninguém nunca a nada. Nunca peça a Deus, Senhor, converte fulano. Não, Deus, se pudesse fazer isso, ele já teria feito. Não precisaria você pedir, não. Mas ele não obriga ninguém a nada. Ele apenas está convencendo. Ele está trabalhando o coração. Porque se você quer a salvação daquela pessoa, 1000 vezes mais é o que Deus quer em relação a ela. Então, ele já está fazendo isso há muito tempo. Né? Ele está trabalhando, está convencendo. Às vezes, você que está atrapalhando. Você, em vez de deixar ele convencer, você que está querendo convencer, você está atrapalhando. Então, descanse mais, deixe na mão dele, deixe ele fazer a obra dele, porque ele sabe fazer muito bem o que está para ele fazer. Tá bom? O que mais aqui? Vamos aqui para a nossa oração, né? O nosso momento de oração para este culto de hoje, né? Pelo menos esse primeiro momento do nosso culto. A oração diz assim, é um poema, tá?
Diz assim: Senhor querido Deus, somos eternamente gratos pelo teu imenso amor, por teu jeito tão poderoso de criar a humanidade, providenciando por tua graça a nossa conversão, a nossa entrega completa a ti de todo o coração, a nova vida com teu Espírito a nos guiar com prontidão. Permita, Senhor, que este nosso culto matutino seja terapêutico a quem esteja precisando. Certeza confiante em tua misericórdia sem fim, que conheçamos melhor o teu amor infinito e saibamos desfrutar melhor da tua graça, sendo para este mundo luz e sal benditos. Dos que estão sempre conosco nestes cultos, te louvamos e agradecemos pelos aniversariantes, imploramos conforto e cura aos que estão enfermos, direção e sabedoria aos que lutas têm a enfrentar, tua companhia e carinho aos que solitários estão, arrependimento e tua fé aos que desejam a salvação. Tudo isto te pedimos, agradecemos como te convém, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, agora e para sempre. Amém. Tá bom? Então essa é nosso poema de oração para o culto de hoje, não é? Nesse primeiro momento. E por fim, deixa eu colocar aqui os lembretes, né, para este culto. Nosso culto tem 3 momentos, tá? Todo mundo já está sabendo. Um momento devocional, um momento reflexivo e um momento teológico. No YouTube, não é? Você e outras pessoas, então comente, porque quanto mais você comenta, curte, faz aquelas coisas lá que ele pede, mais longe o nosso culto vai. Nosso culto matutino que está explicado o nosso projeto na descrição deste culto. Daqui a pouco a gente volta, 7h50, a gente volta, já passou, né? A gente vai voltar no segundo momento deste culto. E depois a gente volta com o terceiro momento. E 10h30, né, nós teremos uma live conclusão do culto Escola Dominical aqui da família. Como todos os domingos a gente tem, né? Alguns participantes comentarão os assuntos que vamos tratar naquele culto, não é? EBD aqui da família. Então, o que mais? Vai ser tudo isso aqui mesmo no Facebook, tá? Hoje é um ótimo dia para repensar sua vida com Deus. O que Jesus melhoraria se ele fosse você na sua relação com Deus. Em sua rede social, divulgue só o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo é quem convence, converte e santifica. Tem muita gente precisando ser lembrada disso, tá? Muito bem, eu vou colocar aqui a música e a gente vai encerrando esse primeiro momento do nosso culto, tá? Então, até no instante e que Deus continue te abençoando nesse dia, tá? Um abraço.